Vida Longa CBN. Olha, virou uma febre, a gente não sabe se há excesso, se há de fato necessidade, é por isso que a gente vai conversar com uma especialista agora, mas está todo mundo tomando um suplemento, pelo menos umzinho tem na sua dieta do dia aí, não sei se é com orientação ou sem orientação médica, mas a gente vai enfatizar que tudo que a gente consome tem que ter, né, o dedo aí de um especialista no assunto. E o jornal O Globo, gente, divulgou uma lista essa semana de compras de suplementos no mundo e a gente vai conhecer quais são os 10 mais utilizados, para que servem, como que a gente, de fato, né, mede a necessidade ou não de um controle, de um consumo de um suplemento alimentar desse. Nossa convidada de hoje no Vida Longa é a Mariana Comério. A Mariana é médica nutróloga, está conosco aqui ao vivo, representando a Associação Médica Brasileira, especialista em terapia nutricional e nutrição clínica. Seja bem-vinda, Mariana. Olá, Fernanda, bom dia. Que prazer estar com vocês essa manhã. Eu é que agradeço a sua gentileza. Mariana, já começando a desvendar aqui todas essas nossas perguntas, né? Tem enquete no ar, inclusive, os ouvintes interagindo conosco. Todo mundo precisa de tomar suplemento em algum momento da vida? E o que é, de fato, um suplemento? Então, vamos lá. O que é o suplemento? Eles são compostos fitoativos ou nutrientes ou vitaminas que eles vêm para complementar a alimentação quando ela é insuficiente ou por uma necessidade específica comprovada, né? Por exemplo, faz um exame e vê que tem uma anemia, né? Tem alguma deficiência vitamínica, uma dificuldade de ingestão de proteína e aí precisa suplementar. Então, eles não são essenciais, eles não são medicações, eles não são considerados tratamentos de doenças. Eles realmente têm essa opção de suplementar, complementar algo que está ineficaz. E é algo que a gente encontra no alimento. Isso, geralmente os suplementos eles têm nos alimentos naturais, né? A maioria, quase todos eles, mas é quando não dá conta de absorver, né? Quando tem uma necessidade extra, quando tem uma deficiência, mas a maioria está nos alimentos. Entendido. E aí, em que momento a gente identifica a necessidade de suplementar? Eu sempre falo que o corpo ele sinaliza. Então, quando o paciente ele está com muito sintoma, dores nas pernas, um cansaço excessivo, uma queda de cabelo grave, ele precisa investigar, né, procurar um profissional especializado, fazer os exames laboratoriais e aí, com o diagnóstico, ele precisa suplementar. E aí são exames de quê? De sangue? Exames de sangue, exames como vitamina D, vitamina B12, dosar a ferritina, né, dosar os minerais no exame de sangue, e aí consegue ter o diagnóstico e ter a indicação correta de suplementação. Entendido. O que a gente não pode é substituir o alimento pela cápsula, não é isso? Isso. O que é difícil hoje em dia? Conseguir adquirir todos os alimentos essenciais que nós precisamos na comida, porque envolve de ter uma diversidade de alimento na sua programação de alimentação do dia, ter o intestino bom para absorver, então aquele paciente que tem o intestino muito preso, constipado, ele come, mas não absorve. Então, assim, comer variadamente e ter a boa absorção envolve muitas coisas. E aí, a gente tem que lembrar, ok, não consegui atingir isso, eu vou buscar uma alternativa que é a suplementação. Mas qual é a primeira opção? A comida in natura, o alimento natural. Entendido, Mariana. Tem fases da vida que a gente precisa de suplementar mais? Por exemplo, mulheres com um pouco mais de idade, pessoas que já entram na fase já, né, do mais 60. Essas pessoas têm necessidades a mais do que, por exemplo, os mais jovens e as crianças? Com certeza, né? A tendência do envelhecimento é ter queda dos hormônios, das vitaminas, do nosso estoque, porque vai gastando mais, né? Eu brinco, vai envelhecendo, vai precisando mais. E o idoso, o paciente acima de 60 anos, ele diminui a produção de enzima digestiva, ou seja, ele já não digere isso muito bem. Você vê que o senhorzinho, ele não gosta de comer muita carne, ele não sente tão bem, então não absorve bem B12. Então é muito característico, o idoso ele não tem boa absorção de ferro, de B12. Então quase todos os pacientes acima de 60 anos, eles precisam suplementar. Tá? Eles também têm muita dificuldade de ingestão de proteína, então a gente precisa complementar. E aí é a hora que tem que ficar mais atento.
Isso. E curiosamente, né, o Jornal Globo fez uma reportagem falando de quais são esses 10 suplementos mais consumidos no mundo. É um ranking de compras, tá? Que foi divulgado e é uma fotografia destes primeiros 6 meses de 2026. E aí me explica um pouquinho de cada um deles. Olha, por exemplo, o mais consumido, e é até um dos destaques da reportagem, que não é a proteína, o mais consumido como suplemento. O mais consumido, magnésio, provavelmente. É o É o... DS01, que é para saúde intestinal e imunidade. Ah, ok. É uma reportagem com ranking internacional, né? Isso. No Brasil, é difícil conseguir esse suplemento. Então, na prática, os pacientes não conseguem muito suporte desse suplemento no dia a dia, né? Mas é um objetivo de melhora intestinal para a imunidade. Então, a gente sabe que a base da imunidade é embaixo da mucosa do intestino. Então, tudo que equilibra o intestino, você vê que probiótico é um deles, né, que está muito alto. As pessoas têm tomado essa consciência e que suporte e mais suporte de imunidade. Então, as pessoas têm mudado a atenção, têm mudado essa preocupação de ter uma imunidade melhor. Então, o objetivo é estimular imunoglobulinas para não gripar, para não passar mal, para prevenir doenças mesmo. Uhum. O segundo mais consumido é a vitamina D, acompanhada de K2. Ah, excelente. Esse é o que eu mais indico. Realmente, quase todo mundo precisa de vitamina D hoje. Quando a gente faz os exames, a gente verifica muita deficiência e é importante porque previne a osteoporose e é um dos principais para melhora de imunidade. Tem trabalho que mostra associação com humor deprimido. Então, é muito importante envelhecer com uma vitamina D e com a K2, porque a K2 melhora o depósito do cálcio no osso. E a vitamina D leva o cálcio para o osso. Então, por isso que é bom essa casadinha, né? D com K2. É um condutor, né? É um condutor. A D leva o cálcio e a K2 deposita no osso. E Uhum. ele tem um potencial anti-inflamatório. Então é muito importante os dois estarem juntos. Também a gente avalia a necessidade de consumo através de marcadores de hemograma. De exame, isso. A Isso. dosagem de vitamina D no sangue. Por quê? Vitamina D em excesso intoxica o rim, faz Uhum. intoxicação renal. Então, é um suplemento que não pode ser tomado assim, aleatório para o resto da vida, sem um monitoramento. Porque em excesso ele vai fazer uma intoxicação e levar até para um quadro mais grave. Perfeito. E o terceiro é a creatina. Até agora eu ainda não falei dos wheys, viu? Aham, as proteínas, né? Então, creatina é muito importante. É um aminoácido que melhora a massa muscular. Não tem sobrecarga para rim. Antigamente achava que a creatina podia dar uma lesão renal, tinha essa fama. Hoje já é comprovado e é recomendado para o paciente acima de 60 anos, quase que um uso ao longo da vida mesmo, porque previne perda de massa muscular, a sarcopenia, né, que é o problema do envelhecimento. Então, a creatina melhora a força, melhora tônus, previne essa perda muscular, e não faz mal, assim, é muito difícil ter um excesso de creatina desde que você siga a recomendação da dose, né? Vem sempre no rótulo, 5 gramas dia, de 3 a 6 gramas. Então não pode ter excesso de creatina, aí pode ser um problema. Mas a Uhum. dose recomendada, sim, ela é uma ótima opção. Ó, em quarto e sexto lugares, nós temos o magnésio, mas em diferentes situações. Em quarto, para o sono, para o relaxamento, e o sexto é para recuperação física e para o sistema nervoso. Isso, é porque a gente tem 4 tipos de magnésios principais, né? E hoje quase todos os pacientes vêm tomando magnésio, né? Sabe-se do benefício dele para articulação, para proteção cardíaca, mas esse para o sono, ele melhora relaxamento, ele é muito bom, não tem sobrecarga, não tem intoxicação por magnésio. Eu brinco com o paciente assim, se for para escolher um sem risco de tomar e que vai te fazer bem, é o magnésio, tá? Olha. Então, porque ele não sobrecarrega, é muito difícil subir na corrente sanguínea. A gente precisa de magnésio ao longo da vida e melhora mesmo muito a qualidade de sono. E ele é um neurocondutor mesmo. Então, para a parte de paciente com cãibra, paciente com doenças, dores nas pernas, o magnésio tem o glicina, o magnésio treonato, que é o neurológico, o magnésio de malato, que é o cardíaco, e o magnésio citrato para intestino. Então, são ótimas opções. Então, se eu tivesse que escolher um dos 10, seria o magnésio, Mariana? Seria o magnésio, Olha porque que legal. é uma dica que vai trazer algum benefício de como ele age em quase toda a parte celular nossa, sem risco, né? Então é um suplemento que não tem um risco de sobrecarga, que vai fazer bem. Uhum. E eu já vi frascozinhos que tem os três, não é isso? É o Isso, tri, né? Trimagnésio.
Trimagnésio, hoje a gente tem Aham. os blends de magnésio, né? Porque aí você consegue usar todos para benefícios diferentes. E aí distribui a dosagem, né? 100 miligramas de cada um. A gente pode repor de 500 a 1.500 miligramas de magnésio. Por isso ele tem uma margem de segurança muito boa. E aí os Perfeito. potes seguem essa recomendação. São ótima opção. Hoje a gente está entendendo aqui o porquê que a gente toma e para quê, viu? Com a ajuda da Mariana, nossa entrevistada. E aí eu tinha falado que o magnésio estava em quarto e sexto. No quinto tem o ômega 3, muito bom, né? O ômega é outro que eu falo que ao longo da vida é um dos principais, porque previne demências do envelhecimento, né? Ele melhora a parte neurológica nossa, é um anti-inflamatório natural. É muito difícil a gente conseguir consumir a quantidade de ômega 3 adequada na alimentação. Por quê? Porque ele é nos peixes de águas geladas, que seria o salmão. Hoje a gente não tem tanto acesso a essa qualidade, né, na alimentação. Então, realmente, suplementar o ômega é bem essencial, também não faz mal, não tem risco e traz muitos benefícios, né? Proteção cardíaca, proteção neurológica e desinflamação. Então, é uma dica ouro. Uhum. Aí chegamos na sexta posição, que é um outro tipo de magnésio. No sétimo lugar está a creatina monoidratada. Essa é para força, para massa magra. Ainda no oitavo eu tenho uma outra creatina que é para desempenho físico. Então as pessoas estão consumindo também. Olha, magnésio tem mais de 3 opções e creatina também, Mariana. De outras opções. O magnésio que tem mais, ou a creatina, desculpa, que tem mais comprovação é a creatina monoidratada. É a mais antiga e eu brinco que é a mais barata, é a melhor. Ela faz essa hidratação intramuscular, ela puxa água para o músculo e melhora a potência, força. Por isso que ela tem muita associação com performance, né? E sem sobrecarga. E é a mesma questão do idoso, para segurar um pouquinho essa massa muscular no envelhecimento. Entendido. Em oitavo está o colágeno peptídeo. Sim. O peptídeo de colágeno é para melhora de tudo que a gente quer, né? De flacidez, de parte articular. O peptídeo de colágeno é mais voltado para a pele. Acaba que ele tem um pouquinho de proteína, né, no próprio colágeno. Hoje a gente tem colágenos proteins também, né? Que tem associado a proteína com ele. Mas o colágeno peptídeo é mais uma prevenção de flacidez, melhora de pele, também não faz mais sobrecarga. É uma boa alternativa. E funciona? Olha, o colágeno, eu brinco que ele é polêmico, o colágeno Aham. peptídeo. 50% dos trabalhos mostram que funciona, 50% que não, né? Como assim, o peptídeo, o colágeno, ele não vai lá, entra na pele e vira Uhum. colágeno, né? Hoje a comprovação maior, o que eu mais gosto de indicar, são os bioestimuladores de colágeno, os precursores. Então, o zinco, o silício, a biotina, são mais efetivos nessa formação de colágeno do que o próprio colágeno. Mas com certeza o ranking deve estar certo, porque os pacientes adoram comprar colágeno, né? Mas no consultório não é o que eu mais indico. Eu indico mais os bioestimuladores, os precursores. Tem mais Perfeito. efetividade no resultado. Olha, em nono nós temos a creatina de novo, em busca do desempenho físico. Em décimo é o magnésio de alta absorção, para bem-estar Uma, diário. E aí a gente fecha a nossa lista dos 10. eu falo, eu tenho um livro só de magnésio, por isso que eu falei que para mim ele é o primeiro assim de opção, né? Às vezes Perfeito. as pessoas em geral não têm tanto essa consciência, né, do magnésio. Eu acho que tem tomado, né? As redes sociais têm aumentado essas informações, a preocupação do envelhecimento, a gente vê que as pessoas estão mais preocupadas em não ter doença, em prevenir, né? Então trazem essa associação dessa suplementação, que é ótimo, mas com boa orientação, né? Com boa indicação. Isso. Mariana, e tem um horário ideal para a gente tomar os suplementos? Alguns fazem mais efeito durante o dia, outros mais à tarde, mais à noite, com comida no estômago, sem comida? Cada suplemento ele tem uma particularidade. Alguns têm essa indicação de ser isolado da alimentação, mas a maioria do que a gente falou hoje, eles podem ser tomados junto com a alimentação. Eu sempre oriento de manhã, por quê? Porque o suplemento melhora a energia, né? Então você toma no início do dia, você geralmente tem um dia melhor, mais produtivo, o paciente sente diferença, a não ser o magnésio. O melhor horário de magnésio é à noite, porque ele melhora sono. Então, antes de dormir, o magnésio entra. E o restante ele pode ser ao longo do dia. Por exemplo, creatina, hoje os trabalhos mostram que qualquer horário ele é efetivo, desde que seja uma vez ao dia. Então, Uhum. a importância do suplemento é regularidade, manter o consumo regular.
Perfeito. Mariana, os nossos ouvintes estão interagindo conosco, Beatriz conversa com eles e a gente faz as perguntas agora. Vamos lá, Bia? Vamos lá, doutora, bom dia. A Aline Freitas perguntou aqui, qual a sua opinião sobre a suplementação contra a acne em mulheres adultas? Por exemplo, ômega 3, 6 ou 9? A acne da mulher adulta é um desafio, né? Ela incomoda muito. A gente pode usar o ômega como efeito anti-inflamatório, né? Porque a acne é uma inflamação local. Mas tem que ter um cuidado, porque o excesso de óleo, se for um excesso de ômega, piora também essa acne. Então, tem muita associação hormonal. A acne da mulher adulta é muito associada à alteração de hormônio. E, geralmente, para controlar isso, precisa de um controle hormonal, precisa de um tratamento um pouco mais específico. E aí, às vezes, a busca de efeitos mais tópicos, assim, né? Cremes, coisas anti-oleosidade ajudam a controlar bem nessa fase. Perfeito. O Franco perguntou aqui qual que é a diferença de vitamina para suplemento? A vitamina, ela é da classe dos suplementos, né? A vitamina, ela é. E aí, a diferença de suplementação é a dose, né? Para a gente suplementar, tem que ser uma dose suficiente para aumentar no exame sanguíneo. Então, a vitamina teria, vamos dizer assim, o padrão é 2 miligramas, mas para suplementar ela tem que ser 20. Ela tem que ser uma dose efetiva para nutrir e depois manter. Então, eu acho que a diferença seria a dose. Perfeito. Mais 2 perguntas aqui de um mesmo ouvinte, o Gerson. Ele perguntou se é verdade que a gente tem que suplementar o magnésio pelo fato do nosso solo, por não ser vulcânico, ser pobre desse material. Olha, não, a gente é mais porque hoje em dia a comprovação que a gente consome, então a gente tem no alimento, não é essa comprovação. Antigamente falava assim, pelo solo a gente não tem muito iodo e tudo, mas hoje nosso alimento ele é muito, por exemplo, o sal, ele é muito enriquecido com iodo. A gente tem os nutrientes que eles já são adicionados e tem os naturais. Na minha opinião, o que os trabalhos têm mostrado é porque a gente consome muito mais magnésio com o nível de estilo de vida que a gente tem hoje. As pessoas dormem menos, trabalham mais, estão mais ativas, talvez alimentam de uma maneira pior, né? Não tem essa variedade alimentar pela correria, busca muito enlatados, embutidos. E a gente tem consumido mais a necessidade, quando eu falo consumido, assim, gastado mais energia, treinam mais, e a gente está precisando de um pouco mais de magnésio. E para mais uma pergunta dele, para o sono, o melhor é o L-treonato? O L-treonato é muito bom, o magnésio treonato para sono é um dos melhores, porque ele acalma o sistema nervoso central, né? Eu brinco que ele desliga um pouquinho essa mente muito ativa, vigilante, e é um dos melhores para dormir, tá? O magnésio treonato. Mas tem outros efetivos, tá? O magnésio de malato também ajuda para sono. Doutora, mais uma pergunta aqui no nosso YouTube. A Sônia Amara falou que toma magnésio e que a vitamina D dela está em 16,30. Ela sente muito cansaço. É baixo, né? Nos exames laboratoriais, a recomendação mínima de vitamina D é 20, então dela entra na classificação de deficiência. E o ideal hoje, comprovado, é 50 no nível de exame de sangue. Então, justifica os sintomas dela. Ela teria que repor numa dose maior. O corpo né, fala, né, Mariana? Aí, como a Sônia tá contando, né, do cansaço, quando você pega o exame e você dá uma olhada ali, você bate o olho e fala, essa precisa. Eu sempre falo, assim, que se a gente for um pouquinho atento, a gente entende a necessidade de suplementação. O corpo, ele sinaliza. Minha unha tá muito quebradiça, meu cabelo tá caindo demais. Não é normal. Isso já é um sinal de deficiência. Eu tô com sono o dia inteiro. Onde eu encosto, eu durmo. Não é normal, sabe? Então eu falo com o paciente, se ele tiver um pouquinho de atenção, tá avisando que tá precisando de alguma coisa. E olha que curioso, nos nossos ouvintes que estão respondendo a enquete no YouTube, 50% deles não suplementam. Mesmo que tenha aumentado, as pessoas ainda não têm essa informação, talvez, da importância da suplementação para o envelhecimento. Então, eu acredito, porque a maioria que eu atendo em consultório vem sem usar a suplementação, mas tem aumentado o interesse, né? Eu que atendo há 10 anos, mais ou menos. Antigamente, ninguém vinha suplementando. Hoje, eu acho que 50% dos pacientes já têm esse interesse, já vem usando alguma coisinha, assim, que já entendeu que faz bem. É isso. E tem um limite, por exemplo, né? Eu estava até brincando com o Bia aqui, que eu conheço uma pessoa que toma 11 suplementos. Eu particularmente acho demais, mas talvez seja a necessidade dessa pessoa, não é isso?
A gente sempre. A recomendação é que seja o mínimo necessário, né? Às vezes ela está precisando de 11, e às vezes também, isso é porque vem fracionado. Um paciente que vai para fora do Brasil, aí ele compra vários potes, dão 11 potes, mas se você pegasse, por exemplo, e fizesse um polivitamínico, ia estar tudo junto. Então, quando o paciente ele se automedica, eu acho que sempre fica um pouco a mais, que ele não sabe juntar isso, ou ver realmente a maior necessidade. Eu pego o paciente, às vezes, com 20 suplementos. Não precisa disso tudo. É muito difícil ter uma necessidade de tanta suplementação, de tanta cápsula. É só ser mais assertivo, né? Mariana, você falou uma coisa assim que eu acho que é a dúvida de muita gente que suplementa, assim, os importados são melhores? Manipular é seguro? Antigamente tinha muito esse conceito, até eu indicava os pacientes quando viajava comprar o de fora. Os importados são muito bons, tá? Os Estados Unidos realmente é um pioneiro nisso, a qualidade de lá é indiscutível. Mas a nossa manipulação evoluiu muito, principalmente depois da pandemia. Os manipulados hoje atendem muito bem, são práticos, têm um custo-benefício bom. Eu sempre falo com o paciente, a gente monitora isso pelo exame. Então, o paciente que é muito desconfiado, eu não sei se eu gosto de manipulação. Ok, vamos fazer numa empresa reconhecida, né, bem alinhada, vamos no local correto e dosa depois. Hoje, quase 100% é efetivo. A gente vê nos exames que sobe. A vitamina D estava 16, foi para 60, sabe? Vitamina B12 estava em 200, foi para 600. Então, está funcionando, Isso aí. tá? Então, hoje a gente indica, sim, a manipulação. E você falou dos polivitamínicos, né? Aí Isso. rapidamente o ouvinte reagiu aqui. O Lando, Fernanda, mandou um áudiozinho aqui pra gente, mas eu já vou falar aqui pra doutora, que ele disse que o suplemento dele foi manipulado e ele treina todo dia com esse suplemento que já tem vitamina B12, complexo B, vitamina D e o magnésio. Ele também toma a creatina Ótimo. todo dia, separadamente, e ele tem 49 anos. Ele perguntou, né, você falou, doutora, sobre a questão do magnésio ser melhor indicado à noite, mas no Pra caso sono. dele, para o sono, no caso dele em que o manipulado já conta com o magnésio, qual que é o melhor horário para ele poder tomar? Tendo em vista que esse magnésio já está incluso ali naquele Dentro comprimido. do polivitamínico, né? E tem Não, o pode. polivitamínico também. O outro ouvinte, o Gledson, ele está dizendo, doutor, eu sou daqueles que compra vitamina de A a Z. Funciona? Esse é bom. Então, primeiro sobre o magnésio de manhã. O polivitamínico, por exemplo, que eu mando manipular para meus pacientes, ele tem magnésio de manhã. Porque, como eu falei, o magnésio bisglicinato, ele é um precursor celular, então ele vai ajudar para o treino, para o dia, para o foco, para a energia. E aí a dose desse magnésio é menor. Então, provavelmente o polivitamínico dele é uma dose adequada para ele usar de manhã, não vai dar sono. E aí o magnésio treonato, o magnésio dimalato, o magnésio mais voltado para relaxamento muscular, numa dose maior, ele é à noite. Então eu geralmente passo os 2 magnésios para o paciente, um de manhã, dentro desse polivitamínico numa dosagem menor, com função mais celular, né, de funcionamento adequado para o organismo, e um à noite para os pacientes que têm queixa de sono. Então ele pode usar de manhã. E o polivitamínico de A a Z, o que eu te falo, assim, sobre as vezes que tem na farmácia? A dose é baixinha das vitaminas. Então, tudo é 2 miligramas, microgramas. Então, esse polivitamínico, ele é bom e ele é bom para manutenção, sabe? Manutenção de qualidade de vida, quando seus exames estão saudáveis, você vai usar ele para manter. Eu sempre brinco, é melhor do que não usar nada, Entendi. né? Mas se tiver em deficiência significativa, ele não é suficiente. Vai precisar fazer uma dose um pouco maior. Perfeito. Mariana, nosso muito obrigada, viu, pela sua gentileza e por esse tira dúvidas ao vivo aqui conosco. Ótimo. Obrigada a vocês. Foi excelente.